Queridos, o tema deste dia maravilhoso é sinais dos tempos. E por que sinais dos tempos? Porque qualquer pessoa, quando olha para o redor, percebe que o mundo mudou. A natureza tem sinais evidentes. Alguns vão dizer, mas sempre teve. Só que o número de terremotos aumentou mais de 100 vezes por ano. A magnitude dos terremotos está muito maior. Maremotos, sinais nos céus. Se nós olharmos para o mundo, guerras e sinais de guerra, rumores de guerra. Pandemia, nós estamos no meio de uma pandemia. Nunca houve algo assim. Os sinais estão evidentes. Mas eu quero começar a minha palavra mostrando para vocês o que está por detrás. Espiritualmente, existe um plano de Deus em todas as coisas. E eu creio que nós estamos chegando nos últimos segundos do relógio de Deus, antes do arrebatamento da igreja. Então, igreja, prepara o teu coração, prepara a tua vida, para você estar de fato pronto para receber o Rei Jesus, que quando a trombeta tocar, somente aqueles que estiverem preparados vão ouvi-la. Amém? Mas eu quero falar para vocês, queridos, eu quero dizer para vocês, que existe uma palavra que hoje todo mundo já ouve falar, e que por trás desta frase, nova ordem mundial, existe uma intenção maligna. E eu quero mostrar para vocês que ao longo da história, já houve muitas outras tentativas de nova ordem. E em todas elas, preste atenção, em todas elas, Deus terminou com juízo. A primeira tentativa de uma nova ordem, e quando eu falar nova ordem aqui, eu quero que você entenda, que é uma tentativa de Satanás de tirar Deus do centro, do coração dos homens, das famílias e da sociedade. A primeira tentativa, todos sabem, foi no Éden. E desde o Éden nós temos a guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do Deus Todo-Poderoso contra Satanás. Deus criou o homem e o colocou num lugar maravilhoso. Éden significa no hebraico prazer. E o homem tinha tudo que ele necessitava, alimento, uma atmosfera maravilhosa, e Deus estava sempre ao seu lado visitando no final do dia. Deus só deu uma lei para ele, uma ordem: você pode comer de tudo que houver no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não podereis comer. E Satanás pela primeira vez tentou estabelecer uma nova ordem no Éden. E disse a Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, diferentemente do que Deus disse que o homem morreria, ele disse ao contrário: além de não morrer, vocês vão ser como deuses. Vocês conhecem a história. Adão comeu, Eva comeu. Adão foi amaldiçoado, Eva foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. O homem morreu espiritualmente naquele dia, para morrer depois fisicamente. E a natureza recebeu também toda a maldição. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: você não quebra a ordem de Deus sem consequências. A tentativa de Satanás de estabelecer uma nova ordem começou no Éden. Mas uma segunda tentativa aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, a violência se multiplicava, a promiscuidade se multiplicava. A Bíblia diz que nos dias de Noé, até mesmo os demônios, os anjos caídos, romperam com uma lei que Deus estabeleceu, abandonaram o seu domicílio e tiveram relacionamentos sexuais com mulheres humanas, que tiveram gigantes como filhos, aberrações, transgenia. Deus olhou para aquilo
E chegou um momento que ele disse: basta, eu não vou permitir que Satanás entre no corpo dos homens e os homens se multipliquem com um DNA maldito. E por conta disso, Deus resolveu destruir a terra, não sem antes dar a oportunidade e a graça para os homens se arrependerem. Por 100 anos, Noé construiu a arca, pregou o evangelho e os homens zombaram dele, assim como zombaram da oportunidade de serem livres do juízo. E aí então chegou o dia, aqueles que entraram na arca foram livres do dilúvio, mas aqueles que ficaram de fora, ainda que tivessem os seus barcos, não puderam ser livres. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Esta tentativa de Satanás de estabelecer uma nova ordem é velha, é antiga, e o resultado disso é juízo. Quando a arca desceu, depois das águas descerem, Deus deu uma nova oportunidade para o ser humano através dos descendentes de Noé. Mas houve uma terceira tentativa de Satanás de estabelecer uma nova ordem. E quando eu falo de nova ordem, é importante repetir para que você não se esqueça. Esta nova ordem fala de Satanás propondo ao ser humano de tirar Deus do centro e colocar a si mesmo como centro. A terceira tentativa de nova ordem mundial aconteceu em Gênesis capítulo 11, quando se levantou o primeiro líder mundial chamado Nimrod. O nome Nimrod significa rebelião no hebraico. E ele decidiu construir uma torre até os céus. E dessa maneira ele entendia e tentou convencer todos os seus que era possível chegar a Deus pelo próprio esforço humano. Deus havia dito para o homem para se multiplicar e se espalhar pela terra. Ele disse: não vamos nos espalhar, vamos ficar reunidos. E ele queria levantar o seu nome acima do nome de Deus, da mesma forma que Lúcifer fez. A consequência disso, você já sabe, Deus fez uma confusão. Esta torre foi criada num lugar chamado Babel. Babel no hebraico significa portão para Deus, mas Deus chamou de Babel, que significa confusão. Este homem casou-se com uma mulher chamada Semíramis e teve um filho chamado Tamuz. E este filho chamado Tamuz, com por volta de 30 anos, foi para uma caçada de javali e foi morto. E eles jejuaram e se dilaceravam durante 40 dias. E a tradição babilônica diz que ele ressuscitou. E a partir daí, eles passaram a celebrar a ressurreição de Tamuz, trocando ovos. E ali nasceu a falsa religião chamada Babilônia, ou de babilonialismo. A mãe foi considerada deusa, Tamuz foi considerado Deus, e o símbolo passou a ser de uma mãe com um menino no colo, que se dissipou por todas as culturas. Quando chega na cidade de Pérgamo, Deus chama aquele lugar do trono de Satanás. E esta falsa religião, ela caminha paralela com a revelação de Deus até os últimos dias. Nimrod é o primeiro tipo do anticristo. Ele é o primeiro homem que se engrandeceu num império. E ele defendia, portanto, uma religião falsa. A quarta tentativa, queridos, que Satanás tentou estabelecer uma nova ordem mundial, foi quando Jesus andou na terra. E todos vocês sabem que Jesus, logo após o batismo, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Satanás teve 3 tentativas de demover Cristo de cumprir a sua obra e o seu chamado.
E numa delas, ele não consegue esconder o seu intento. E ele diz assim: para que ir para a cruz? Para quê? Se você se prostrar perante mim, você só tem que fazer isso. Se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. E ele só ofereceu aquilo porque de fato ele tinha os reinos desse mundo. Porque quando Adão peca e resolve ouvir a voz da serpente e não de Deus, toda a autoridade que Deus tinha dado para Adão passa para a serpente. E naquele momento está lá Satanás diante do segundo Adão, dizendo: eu vou fazer com que ele caia do mesmo jeito que o primeiro Adão. Ele estava, portanto, pedindo a Jesus que somente o adore, porque o chamado e o desejo que Satanás tem é elevar o seu trono acima de Deus. Então, quando eu falo de uma nova ordem mundial, é Satanás tentando o homem para que o homem deixe de adorar o Deus Criador e o Deus Salvador, Yahweh, o Deus da aliança, e passe a adorar a Satanás, a criatura. Mas diante de Jesus, Jesus diz: arreda de mim, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E naquele momento que Jesus toma posição e o repreende, ele foge, porque Satanás não suporta, meu querido, uma verdadeira adoração. E Deus então é adorado por Jesus, e mais uma vez Satanás fracassa na sua tentativa de estabelecer uma ordem mundial. Deixa eu dizer uma coisa para você: os males que existem nesse mundo existem porque esta ordem mundial de Satanás vem para roubar, matar e destruir. A próxima tentativa de Satanás de estabelecer uma nova ordem, esta é a quarta, a outra foi a terceira, foi através dos Illuminatis. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso e talvez não. Mas saiba de uma coisa, meu querido: os Illuminatis é um grupo de homens poderosos, bilionários, compostos por satanistas e ateus, que trabalham por detrás do pano, sempre com o objetivo de criar uma nova ordem mundial. Benjamin Disraeli, um ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, certa vez disse: se a população do mundo soubesse o que acontece por detrás das cortinas, as pessoas ficariam apavoradas. Mas eu quero fazer aqui uma observação, viu, gente? Satanás, segundo os Illuminatis, é de onde vem a luz. Aliás, o seu nome Lúcifer é aquele que porta a luz. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça como anjo de luz. Então, se existe uma maneira de nós resistirmos a esta nova ordem, é através da verdadeira luz que brilha através de nós. Porque onde existe o espírito das trevas, Satanás tem autoridade. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Jesus está dizendo que quando a igreja brilha, Satanás enfraquece. E eu quero profetizar aqui perante milhares de pessoas e milhões que vão ver depois: enquanto a igreja estiver na terra, a luz de Jesus vai brilhar mais forte e vai ofuscar a luz de Satanás. Em nome de Jesus, buzina mais, glorifica mais. E você que está em casa, dê um glória a Deus aí. Por isso, meu querido, eu estou falando com vocês, milhões de pessoas,
porque muitos virão depois. Satanás sempre vai se apresentar a você como alguém poderoso, mostrando a bagunça que ele faz na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus negócios, na tua empresa. Mas eu quero profetizar para você, a promessa de Deus é que o espírito do anticristo já opera nos nossos dias, mas ele ainda não se manifestou, porque ele aguarda, ouça bem o que eu estou dizendo, ele aguarda aquele que o detém seja retirado. Sabe quem detém Satanás? Você, porque dentro de você está o Espírito Santo. Então eu quero que você saiba que nós estamos aqui ainda, que nós ainda vamos proclamar a salvação de Jesus. Entenda uma coisa: quando você abre a tua boca para falar do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, você se torna um pesadelo para os demônios. Ele tem pavor de um crente ousado, abusado, de um crente que entende que ainda que nós sejamos fracos, ainda que sejamos ninguém por nós mesmos, quando o Espírito de Deus opera em nós, a luz de Jesus brilha. E eu profetizo que a luz de Jesus ainda vai brilhar, e através da internet vai levar esta palavra para muita gente que vai ser liberta agora em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode se expressar, pode buzinar, essa é a hora de buzinar. Jeremias 17 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você vir uma luz que vier trazendo uma mensagem contra a Bíblia, repreenda, porque é do diabo. Se você ouvir uma palavra, mesmo que seja num púlpito de uma igreja, alguém relativizando a Bíblia e querendo adequar a palavra de Deus ao sistema desse mundo, repreenda, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz: mesmo se eu ou um anjo vier com outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, igreja, é hora de brilhar a luz de Jesus. A luz de Jesus é poderosa na sua vida. Ao invés de você ficar declarando coisas ruins, ao invés de você empoderar o inimigo, fale a palavra, ore a palavra, clame pelo nome de Jesus, e a luz vai sempre vencer as trevas. Amém? Satanás sempre quis tirar Deus do ser humano, sempre quis tirar Deus das repartições públicas, das escolas, das famílias. Está agora trazendo uma cultura hegemônica em todos os meios de comunicação contra Deus, que se rebela contra Deus. E não só se rebela, como caçoa, como ri, como ridiculariza. Mas não fique triste não, quem vai prevalecer no final é a luz de Jesus. E a Bíblia diz: eles o venceram pelo poder, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém, igreja? Resista à nova ordem. Resista à nova ordem. Satanás quer tirar a igreja e colocar o ocultismo. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante: se Deus não está no que você está fazendo, pare de fazer. Se Deus não está no que você está falando, feche a sua boca. Se Deus não está indo onde você está indo, volte de lá. A sexta tentativa de Satanás para estabelecer uma nova ordem mundial foi em 1933, com um homem chamado Adolf Hitler. A Alemanha foi destruída na Primeira Guerra, e no Tratado de Versalhes eles tiveram como imposição taxas pesadas.
E quando Hitler ascende ao poder em 1933, ele vem com um discurso de uma nova ordem mundial, de 1000 anos de paz e de um governo mundial. Mas ele diz, para isso nós temos que romper com o Tratado de Versalhes. E ele então parou de pagar, não pediu para ninguém, formou um exército poderosíssimo, se juntou a ocultistas. A cruz suástica é uma cruz ocultista, é uma cruz quebrada, porque por detrás disso estava a intenção de Satanás de destruir a cruz, que é o símbolo poderoso da igreja. E ele então dizia, eu vou tirá-los da pobreza, do desemprego, da vergonha, eu vou tirá-los do Tratado de Versalhes, vou construir um novo império, o império do Terceiro Reich, e vai ter paz por 1000 anos. Só que ao invés de paz, ele matou 50 milhões de pessoas, e 6 milhões de judeus, 1/3 de toda a população judaica. Sabe, gente, nos dias 9 e 10 de novembro, ele começou e patrocinou a chamada Noite dos Cristais, onde os judeus que tinham as suas lojas viram as vidraças das grandes cidades da Alemanha sendo quebradas. Em seguida, os judeus tiveram que dar os seus negócios para os alemães. Em seguida, eles os fecharam em guetos e depois os levaram em campos de concentração. E por fim, os mataram, até mesmo na câmara de gás. Hitler era ocultista, satanista. Mas sabe por que ele se levantou? E presta atenção, preste atenção. Ele só se levantou porque os cristãos da Alemanha se calaram. Ele só teve poder porque ele não teve resistência dos cristãos da Alemanha. E eu quero declarar para vocês que hoje o anticristo está preparando o seu império. Nesse momento que eu estou falando para vocês, já existem planos sendo engendrados de uma religião mundial chamada de Crislã, uma mistura do cristianismo com o judaísmo e o islã. Nesse momento que eu estou te falando, um acordo de paz está sendo feito, e eu vou falar mais sobre isso na segunda mensagem. É extraordinário. Nós estamos vivendo na geração que vai ver não só o arrebatamento da igreja, mas também o levantamento do anticristo. Mas enquanto, repita comigo, você que está aí no carro e está em casa, diga, enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai se levantar, porque a igreja é luz do mundo, é sal da terra, aleluia! Como eu disse para vocês, toda vez que o homem, junto de Satanás, tenta tirar Deus do centro, há consequências. A Alemanha foi derrotada e caiu num caos terrível. Hitler, este homem horrendo, se matou, porque sabia que a sua derrota e a vergonha que ele teria diante de todos seria cachapante. Mas o pior de tudo não é isso não, queridos. Porque na hora que ele morre, ele vai direto para o Hades, para o inferno. E nesse momento que eu estou falando com vocês, ele já sabe da sua condenação eterna. Mas a 7ª e última tentativa de uma nova ordem mundial é dos nossos dias, proposta pela ONU. A ONU está falando claramente sobre a necessidade de uma nova ordem mundial. Está aí no YouTube para todo mundo ver. O presidente do Fórum Mundial Econômico disse o seguinte: se nós perdemos a oportunidade que o Covid-19 está dando para nós, nós não teremos outra. Precisamos fazer o The Great Reset, o grande reset, inicializar tudo. O que significa isso? Um governo mundial. O que significa isso? Uma moeda única. O que significa isso? Uma religião única. O que significa isso? Que as nações perderão a sua hegemonia
e entregarão o seu poder para este governo mundial. E a ONU tem como prerrogativa, como visão, que para que seja estabelecida esta nova ordem mundial, eles têm que tirar dos homens 4 pilares muito importantes. O primeiro deles é o individualismo. Esta nova ordem quer transformar você em massa de manobra. Quer massificá-los, controlar o que vocês pensam, o que vocês são, e cada vez mais você percebe que a própria internet, o Netflix, o YouTube te sugere o que você deve ver e ouvir. Cada vez mais a humanidade está perdendo as suas características culturais, nacionalistas, e cada vez mais os homens se vestem do mesmo jeito, falam as mesmas coisas, e às vezes estão falando contra Deus, uma coisa que é absolutamente massificada, acreditando que aquilo nasceu nos seus próprios corações. O segundo pilar que a ONU quer destruir é a lealdade à família. 70% das crianças e jovens americanas não vivem mais com seus pais, ou por divórcio, ou porque com 15, 16 anos saem de casa para nunca mais votar. Os ataques contra a família vêm de todos os lados. A França acabou de aprovar agora o aborto com 9 meses de gravidez. Sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. E agora está se discutindo no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos e até no Brasil, o chamado aborto por demanda. O que é o aborto por demanda? É a mulher decidir abortar a hora que ela quiser e por razão que ela achar. E hoje, na França já estão discutindo a possibilidade da mulher ver o seu filho, que acabou de nascer, e se ele tiver defeitos, combinar com o médico de matar a criança até depois dela nascer. Isso é um ataque contra a família. A família, que deveria ser a proteção de uma criança, está abrindo mão desta proteção. O útero, que deveria ser o lugar mais protegido, hoje deixa de ser a proteção. E milhões de crianças estão morrendo antes de nascer, porque a mãe, que deveria protegê-la, nutri-la, decide por razões diversas que deve matar o seu bebê. O terceiro pilar que a ONU quer destruir é o patriotismo e o nacionalismo. Queridos, hoje pessoas em todos os lugares do mundo estão negando a sua bandeira. Nos Estados Unidos, a NFL, os jogadores disseram que não vão mais fazer reverência para a bandeira. No Brasil, nós temos visto também este assinte, esta afronta. Líderes e pessoas que defendem o nacionalismo são xingados e acusados de fascismo, como o nosso presidente aqui e o próprio Donald Trump lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a grande mídia, que domina o discurso hegemônico, demoniza instituições, líderes, visões que defendem que as nações precisam ter a sua própria autonomia e a sua própria maneira de enxergar o mundo. Saibam que enquanto houver nações que têm líderes nacionalistas, isso é um grande entrave para a ONU e um grande entrave para esse globalismo. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje em dia, o livre discurso já não é mais defendido. Se alguém pensa diferente deles, não existe debate democrático. Bastou você ser diferente, você é acusado de ser antidemocrata, de ser fascista, de ser nazista, e daí por diante. Vocês estão vendo como a mídia, o mainstream, a grande mídia, está em todo mundo com o mesmo discurso. De onde que você vem? De onde que vem isso? Vem dos globalistas. Eles querem substituir o nacionalismo por globalismo.
O globalismo é um dos principais pilares da nova ordem mundial. E o último pilar que eles querem derrubar é a religião. E a religião, nós podemos falar aqui sobre a guerra contra o cristianismo. Queridos, não se pode mais pregar nas escolas, mas fazer política partidária de esquerda pode. Não existe mais em nenhuma universidade pública desse país professores que não sejam de esquerda. Professores que vejam o cristianismo como um mal. Quando um aluno se coloca discordando, ele é expulso da classe pelos professores. Recentemente, aqui na Secretaria da Educação de São Paulo, o governador queria tirar o A.C, que é antes de Cristo e depois de Cristo, e substituir dos livros por antes da Era Comum ou depois da Era Comum. Alguém vai dizer, mas pastor, que bobagem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu querido, que certamente eles estão querendo tirar da cultura das nossas crianças a verdade que um dia Jesus Cristo veio ao mundo e transformou a história dos homens e dividiu a era dos homens em antes e depois dele. Significa isso. Quando uma criança começa a ser alfabetizada, ela pergunta, o que é A.C? A professora vai ter que dizer, antes de Cristo. Ah, mas quem é Cristo? Ela vai ter que dizer. E ele tentou tirar isso, mas eu quero falar para vocês da força da igreja. Na internet, ele tomou tanto pau, mas tanto pau, mas tanto pau, que ele voltou atrás. Pode buzinar e dar um glória a Deus. Você que está em casa, pode buzinar. A igreja foi luz. Mas gente, em janeiro do ano que vem estava marcado a reunião do Fórum Econômico Mundial. Hoje já está sendo construído em Dubai. Já está sendo construído em Dubai um centro do Crislã, onde haverá um templo judeu, uma sinagoga, uma mesquita muçulmana e uma igreja cristã. Com apoio do Conselho Mundial das Igrejas. E nesta religião mundial não poderá mais falar de Jesus como único caminho. Satanás quer tirar da cultura dos homens o cristianismo. Repita comigo, enquanto a igreja estiver aqui, isso não vai acontecer. Glória a Deus! Para que isso fosse possível, acabar com tudo isso, foi necessário gerar um caos econômico produzido por essa pandemia. Através disso, eles colocam a igreja fechada dentro de 4 paredes, começam a estabelecer um sistema para vacinação em massa, e eles querem torná-la obrigatória. O 5G, a tecnologia está aí, e vai aumentar até 600 vezes a captação da internet, de maneira que quem recebeu o número da besta pode estar no meio da floresta amazônica, vai ser encontrado. A inteligência artificial está fazendo com que muitos dispositivos já estejam sendo implantados dentro dos indivíduos. O mundo está sendo preparado para esta nova ordem mundial. Mas ouçam bem o que eu quero dizer a vocês. Olha o que Deus disse para esse povo. Vocês estão rejeitando a minha palavra? Vocês estão rejeitando o Filho de Deus? Eu vou dar a vocês o que vocês merecem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 12 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem. O anticristo vai ter muito poder até para fazer milagre, gente. Mas aí o texto continua dizendo: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Riam vocês que estão afrontando a cruz. Riam vocês que zombam de Jesus. Os filmes que são colocados zombando de Jesus, riam. Vocês querem rejeitar o Filho de Deus, aquele que por 2000 anos tem falado do seu amor e da sua graça. Saiba vocês que vocês não creram na verdade. Quando a igreja sair da terra, vocês vão crer na mentira. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás, através do anticristo, nesta nova ordem mundial que vai durar 7 anos, vai escravizar vocês. Vai colocar a sua marca na sua vida. Vai matar aqueles que desobedecerem a ele. Vai acabar com 1/4 da população. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, essa maldade desenfreada dos nossos dias é resultado deste espírito da iniquidade. Mas a Bíblia diz que ele não se manifestará em plenitude, enquanto aquele que o detém, diga assim: euzinho, Espírito Santo na minha vida e na tua. Enquanto aquele que o detém não seja retirado. Glória a Deus, pode dar uma expressão aí? Mas muita gente fala para mim assim: pastor, eu estou com medo de não subir. Querido, confesse teus pecados, pede perdão a Deus. Só o fato de você desejar subir com Jesus já é uma prova de que o Espírito Santo está em você. O anticristo tem uma marca, o Espírito Santo tem um selo. Amém, aplauda ao Senhor, glorifique a Deus aí onde você estiver. Não tenha medo não, meu querido. Sabe por quê? Porque quando ele estiver se levantando, nós estamos indo para Nova Jerusalém. Nós vamos receber coroas com galardões. Nós vamos receber vestes brancas de linho, que são os atos de justiça. Nós vamos receber uma pedra branca com o seu nome, cada um com o seu próprio nome. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. A vitória é nossa, porque Jesus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Amém, Ele é o nosso Salvador. Mas eu quero fazer uma última advertência, para terminar a minha palavra e orar por você. Muitos não irão. Eu não vou ser mentiroso, nem todos vão subir. Só subirão aqueles que confessam a Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida. E a palavra de Deus nos dá uma promessa linda. Em Apocalipse 3, versos 10 a 12. E Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são duas igrejas que vivem juntas. Uma é forte, poderosa, que diz assim: eu tenho tudo, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. E o Senhor diz para ele: você não sabe, mas você é pobre, é miserável, é cego, é nu. Mas para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não tem poder político, que não está nos escalões mais poderosos de lugar nenhum, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Queridos, Jesus disse que nós teríamos muitas provações e muitas tribulações, mas desta aqui, que vai ser a pior de todas, como nunca houve.
Porque o anticristo vai fazer de Stalin e de Hitler parecerem duas crianças tomando pirulito dos outros. Ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta palavra habitam aqui, katoikel no grego, significa que tem raízes profundas. Então vejam, a Bíblia diz que a grande tribulação vai ser para provar os que têm raízes profundas nesse mundo. Eu me lembro que quando eu me converti, a gente cantava um cântico que talvez você conheça: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, avisto no portal um anjo a clamar, meu lar celestial espero logo entrar. Aleluia! Glória a Deus! Esta grande tribulação, Jesus promete para que quem guarda a sua palavra, Ele vai guardar da hora, e não na hora. Guardar na hora é, você vai passar por ela e eu vou estar com você. Não, Ele diz, eu vou te guardar da hora. A palavra arrebatamento no grego é harpazo, que é raptar. Você vai estar andando, dirigindo o teu carro e sumiu. Você sabia que a Panam, a antiga Panam, a companhia aérea americana, porque eles criam no arrebatamento, eles não deixavam 2 pilotos crentes no mesmo voo. Que eles diziam, vai que o arrebatamento vem, pelo menos um fica. Só que se o camarada evangelizar o outro na última hora, o avião, ó. E Jesus continua dizendo: venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Querido, eu quero falar com você agora. Se você ainda não deu a sua vida para Jesus, receba essa oportunidade, porque Deus está chegando até você. Talvez você já tenha feito alguma confissão que não teve nenhuma mudança efetiva, nenhuma conversão, nenhum arrependimento. Agora é hora de você se arrepender. E eu estou falando aqui não só para os meus queridos que estão aqui, eu estou falando para o mundo. Não há outro nome, não há outro nome. Jesus é o único nome sobre a terra, no céu, na terra e debaixo da terra, que importa que sejamos salvos. Você que está me ouvindo, põe a mão no seu coração e ore comigo. Eu peço que todos os que estão, os milhares que estão me vendo, orem juntos para que esta unção de salvação se espalhe pelo planeta. Deus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que esta palavra voe, vá longe, Senhor, e alcance os corações e quebre as cadeias. Senhor, eu oro pelo Espírito de revelação, para que toda mentira, o engano do diabo seja quebrado em nome de Jesus. Pai, agora eu oro para que estas vidas, Pai, creiam no seu coração e confessem com a sua boca. Ore comigo, querido, aceitando ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Sozinho eu não consigo, mas eu creio que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. Eu te confesso, Senhor, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Senhor, porque no dia do arrebatamento eu quero ouvir o toque da trombeta. Se você orou assim, querido, sinceramente o Espírito Santo entrou na tua vida e escreveu o nome no livro da vida. E a igreja está se expressando.
Mas eu quero ainda fazer uma última oração. Se você que está me ouvindo está vivendo com um pé aqui e outro lá, um pé no mundo e outro na igreja. Se você está vivendo em pecado, querido, a Bíblia promete que para aquele que guarda a palavra, é para este que o Senhor vai levar e guardar da hora da grande tribulação. Esse é um tempo de arrependimento. Eu sei, o arrependimento é um processo. Talvez você diga, eu já fiz isso muitas vezes, eu não consegui vencer o meu pecado, mas eu declaro uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida para quebrar esses poderes, esses grilhões de drogas, de prostituição, de mentira, de engano. Senhor, em nome de Jesus, agora, através da tua palavra, eu não sou nada, mas a tua palavra é poderosa, Senhor. Eu te peço agora, quebra os grilhões, quebra os grilhões, quebra os grilhões. E eu quero terminar este primeiro momento agradecendo a Jesus. Agradecendo, Senhor, porque a tua palavra diz que desde a fundação do mundo o Senhor já morreu, Pai. Oh, Senhor, no mesmo capítulo que fala do levantamento do anticristo e do falso profeta, Apocalipse 13, no versículo 8 diz que todo mundo adorará a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Lá na fundação do mundo o Senhor me viu. Lá na fundação do mundo o Senhor viu os meus irmãos. E eu te agradeço, Senhor, porque lá na cruz do Calvário, Senhor, uma gota do sangue de Jesus é suficiente para os nossos nomes serem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Senhor, eu não quero a marca da besta, eu quero a marca do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, abençoa a todos que me veem. Eu oro em nome de Jesus, amém.